Bom, agora a gente vai fazer o contrário do que a gente fez no vídeo anterior. Então, a gente vai criar o circuito a partir da expressão booleana. Mas antes da expressão booleana, a gente vai ter que olhar aqui para a tabela verdade. O que é essa tabela verdade? Imagina a seguinte situação. Imagina que você está responsável por criar um circuito que vai controlar a iluminação de palco daquelas bandas de baile, né, que tem um monte de instrumentos e tal. E aí a pessoa responsável pela iluminação do palco, lá que vai operar, né, a iluminação, ela passa para você essa colinha aqui. Como é que ela funciona? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que o X vai ser a guitarra. Aliás, vamos mudar aqui, ó. Fica mais fácil. Em vez de X, Y, Z, vamos colocar assim, ó. G de guitarra. Opa. G de guitarra. BA de bateria e baixo e V de vocais, certo? Então ele passa para você essa cola. E aí você, a partir dela, você tem que montar o circuito que vai controlar os interruptores, que são as entradas do circuito aqui. Os interruptores são esse A, B e C, e eles recebem ou valor 0, ou seja, estão desligados, ou recebem valor 1, ou seja, estão ligados. E a combinação entre eles vai resultar numa saída, numa output aqui. Que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se todos estiverem desligados, você vai ter a luz da guitarra acesa, a luz do baixo e bateria desligada e a luz dos vocais ligada, certo? Então, você tem aqui a tabela que ele te passou e você vai criar um circuito para ela. Como fazer isso? Para criar o circuito, né? E na verdade vão ser 3 circuitos diferentes, um para guitarra, um para o baixo bateria e um para o vocal. A gente vai fazer um de cada vez. A gente precisa ter primeiro o mapinha de Carnot, que ele passou lá. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Esse mapinha aqui tem que decorar, não tem muito o que fazer. E aí você vai colocar A barrado, A normal, B barrado, B normal, C normal, C barrado e C barrado. E aqui dentro você vai colocar assim, ó. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Você vai colocar, deixa eu pôr de outra cor, o azul. Colocar 0, 1, aqui você inverte. 3, 2, 4, 5, aqui você inverte. 7, 6. Esse é o mapinha. E para que a gente vai usar ele? A gente vai usar da seguinte forma, ó. Deixa eu até criar outra camada aqui. A gente vai olhar para cada caso aqui, e eu até esqueci de colocar, mas aqui, ó, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse aqui é o caso 0. Deixa eu pôr outra cor. Caso 0. Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses casos correspondem a esses casos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos ignorar essas duas colunas. A gente está olhando agora só a verde. Olhando aqui, o caso 0, na linha 0, né, no caso 0, a gente tem o valor ligado. Então, a gente vai pôr aqui, ligado. Caso 1, está desligado. O caso 2 está desligado. Então, eu ponho aqui, ó. O caso 3 está desligado também. Então, 0 aqui. O caso 4, desligado. Caso 5, desligado. Caso 6, ligado. E caso 7, ligado. Então, montei o meu mapa. O que eu vou fazer agora? Se você reparar aqui, para cada caso que está ligado,
ele possui três estados de interruptor, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. A gente tem o caso 0. Deixa eu ver como é que eu ponho. Vou colocar assim, ó. Caso. E aqui eu vou colocar a expressão. No caso, eu vou começar pela completa, só para eu explicar. Depois eu mostro como faz direto na simplificada. Então, o caso 0, ó, ele tem 3 parâmetros ali, 3 estados de interruptor, certo? Então, ele vai ter A, B e C. Aqui é vezes. No caso dele, o A vai ser barrado, que está aqui. O B vai ser barrado também. E o C também vai ser barrado. Esse é o caso 0. Próximo caso que tem valor 1 é o 7 aqui, ó. Vou colocar o 6 primeiro, né, para ficar na ordem. Então, 6. Ele também vai ter 3 parâmetros, A, B e C. E no caso dele, o A não é barrado, tá ok. O B não é barrado, tá ok. E o C é barrado. Então, coloco o barrado aqui. E o caso 7? O caso 7 tem o A não barrado, tem o B não barrado, que é vezes, e o C do 7 não barrado também. Só que aí, se você observar toda essa expressão aqui, ó, você consegue simplificar ela. Como? Simplesmente cancelando aquilo que não se repete. Deixa eu explicar melhor. Ó, se você observar aqui, a gente tem o AB no caso 6 e o AB no caso 7. Só que o C barrado, o C, né, do caso 6 do 7, eles são diferentes. Então, a gente vai cancelar. A gente cancela esse e a gente cancela esse. Como é que fica, então, a expressão aqui simplificada? Ela vai ficar assim, ó. A barrado vezes B barrado vezes C barrado mais A vezes B. Essa já é a expressão simplificada. Tá, mas para que eu fiz desse jeito, né? Por que eu fiz assim? O que eu quero mostrar aqui é que tanto o mapa, como dessa forma que eu fiz aqui, como a tabela verdade, os três falam meio que a mesma coisa de formas diferentes, mas eles se interrelacionam. Então, por exemplo, se você olhar aqui, você consegue extrair a expressão completa só olhando para a tabela verdade também. Eu vou olhar aqui, ó, o caso zero, vou olhar aqui primeiro na coluna da guitarra aqui, né? Deixa eu pegar uma cor aqui. Olhando aqui na coluna da guitarra, ó, eu vou identificar as linhas que estão ligadas. Então, no caso, vai ser essa. Opa! Vai ser essa aqui. Essa. E essa. São as únicas que estão ligadas, ó. Que correspondem justamente ao caso 0, 6 e 7. E aqui, mesma coisa. Aí eu vou olhar o quê? Todos estão desligados, o canal A, o B e o C. Ou seja, todos estão barrados, no caso 0 aqui. Enfim, existem várias formas de fazer, eu acho. A parte do mapa de Carnot, ele facilita isso aqui. Você não precisa fazer a expressão completa para entender, para tipo, cancelar e chegar na expressão simplificada. Basta você olhar direto no mapa. Agora eu vou mostrar isso. Então,
O Carnot, eu achava que era Carnot, né? Que é da máquina de Carnot e tal, mas não é. O nome dele é outro cara, porque o nome dele é... Espera aí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu anotar aqui. Isso aqui, ó, esse esqueminha aqui é o mapa de Carnot, que escreve assim, ó. Carnot. Então, na forma que ele fez aqui, você já consegue identificar direto a expressão simplificada. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Tem algumas regras. Espera aí. Primeira coisa, você vai tentar identificar um conjunto de quadras. O que é isso, né? Quadras pares, deixa eu pôr aqui na ordem, pares e um solitário aqui. O que isso significa? Primeiro você vai bater o olho aqui e vai procurar se existe algum conjunto de números 1 que formam quadras. Quadras são, como é que elas funcionam? Elas são assim, ó. Certo? Então, imagina aqui a tabela tal, você tem que encontrar, por exemplo, aqui seria 1, 1, 1 e 1, isso forma uma quadra. Em segundo lugar, você vai encontrar os pares. Então, aqui, a gente tem, ó, a gente consegue identificar um par bem aqui, que é o 7 e o 6. Ou então, se você preferir, você pode pegar o 6 e ligar ele com... Ah, não, só isso, nesse caso. Se o 4 fosse 1, aí dava. Eu podia pegar o 6 e o 4, tá? Porque imagina, é como se esse mapa aqui ele fosse uma folha de papel que você enrola e vira um canudinho. Então, essa parte aqui encosta nessa. Mas, no nosso caso aqui, a gente só tem essa alternativa aqui, então, ó. Que é esse par, né? Então, temos um par. O par é sempre ou assim ou assim. E o solitário, né? Que é um sozinho. Nesse caso, nós temos o 0 aqui, é o caso 0. E por que primeiro você procura as quadras para depois procurar os pares e depois o solitário? Vocês vão ver que quando forma-se quadras, você economiza componentes. Vamos fazer aqui, que vai dar para entender facinho, ó. Então, a primeira coisa a fazer, deixa eu anotar aqui. E aqui é o seguinte, eu não lembro como que o professor ensinou, lembro que ele usou um monte de tabela, mas eu achei muito longo, assim, e mais difícil de entender. Aí eu conversei com o Roger, né, que é a nossa rainha suprema, e ele me explicou uma forma mais simples, que é mais rápida de fazer. Então, a primeira coisa, você vai identificar os pares, que a gente já fez aqui, né, as quadras, os pares e os solitários, e vai anotar. Então, aqui eu tenho o 0 sozinho, né, e eu tenho o par 7, 6. Aí a gente vai pegar as coordenadas do caso 0. Então, a gente tem o A barrado vezes o B barrado vezes o C barrado, ó. 0, A barrado, B barrado e C barrado, tá? Agora, quais são as coordenadas do caso 7 e do caso 6? Aqui a gente tem, ó, se a gente olhar só para o 7, as coordenadas que definem ele são o A normal, o B normal e o C normal. E se a gente olhar só para o 6, a gente tem o A normal, o B normal e o C barrado. Como a gente está lidando com o par, a gente vai olhar somente para aquelas coordenadas, né? Estou falando coordenadas aqui, mas, enfim, as entradas, tá? A gente vai olhar aqui para as entradas que são comuns para o par. Então, ó,
O A é comum para 7 e para 6? Sim, então a gente coloca A. O B é comum para 7 e para 6? Sim, então a gente coloca aqui. Agora, o C é comum para 7 e para 6? Não, o C normal, ó, ele está no 7. Agora, o 6 é o C barrado, então eles diferem na letra C, então a gente não põe. Tá? Então, isso aqui, a gente vai juntar tudo. E aí vai ficar assim, ó. Então, a nossa expressão simplificada vai ser A barrado vezes B barrado vezes C barrado, somado com A vezes B. Essa é a expressão simplificada. Bom, essa forma que eu achei muito mais simples que o Roger ensinou. Valeu, Roger. Vou até colocar vou ver se eu arrumo uma figurinha aqui em sua homenagem na edição, vou colocar aqui. E agora a gente vai passar para quê? Agora a gente vai fazer o circuito baseado nas expressões. Então, a gente vai usar a expressão simplificada e a expressão completa que eu fiz aqui, tá? Cada uma dessas expressões vai gerar um circuito. Então, vamos lá. Como criar o circuito? Vou copiar aqui as expressões para ficar mais fácil. Bom, então aqui estão as expressões e agora a gente vai montar o circuito a partir delas. Primeiro passo, vamos colocar aqui as entradas. Nós temos 3 entradas, que é A, B e C. Então, A, B e C. Aí, a partir dessas entradas, a gente puxa uma reta, assim, ó, uma reta a partir de cada uma para ficar organizado. E a gente vai identificar aqui quantas portas do tipo OR que nós temos. Nesse caso aqui da simplificada, nós temos 2 portas, ó. Uma aqui e outra aqui. Vou fazer de azul. Então, a gente coloca aqui já essas 2 portas. E aí, basta a gente ligar, né, colocar as entradas nessas portas. Então, no primeiro termo aqui, ó, nessa primeira porta, nós temos 2 entradas, que é A e B. Então, aqui A e aqui B. E nessa porta de baixo, nós temos 3 entradas, A, B e C. E aqui está mostrando que essas 2 portas, elas se ligam a uma terceira porta. Aqui nessa primeira porta, está entrando o A e está entrando o B. E está saindo A vezes B, tá? Que é vezes. E aqui embaixo? Aqui embaixo está entrando o A barrado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o símbolo do A barrado aqui. Deixa eu colocar de azul, né? Aqui é barrado. Está entrando o A, está entrando o B e está entrando o C. Só que quando elas entram na porta, elas se tornam barradas. Então, a gente vai ter a saída aqui vai ser A barrado, B barrado e C barrado. E esses 2 termos aqui se unem nessa porta, que é uma porta de soma. Então, a expressão final, que no caso é o G, né? Era a guitarra, vai ser, vou colocar aqui embaixo, A vezes B mais A barrado, B barrado e C barrado. Essa é a expressão final simplificada. A completa é a mesma coisa. Eu vou fazer bem rapidinho, mas é a mesma coisa. Aqui a gente tem 3 portas
do tipo OR. Então, eu vou colocar aqui. E aí, vamos ligar cada porta à sua entrada. Aqui todas, no caso das expressões completas, elas sempre vão se ligar a todas as entradas, tá? Então, a gente coloca aqui. Vai ser A, B e C, A, B e C, e embaixo a mesma coisa. Essas 3 portas vão se ligar a uma porta de soma aqui. E aí aqui a gente faz o mesmo raciocínio. Nessa primeira porta aqui, ó, eu vou pegar esse termo. A gente tem A entrando, B entrando e C entrando. Só que a porta está barrada, que todas as entradas estão barradas. Então, a saída vai ser A barrado vezes B barrado vezes C barrado. É uma porta vezes, né? Essas aqui são vezes e essa aqui é mais. Nesse outro termo aqui, entra A, B e C e sai A, B e C. A vezes B vezes C, porque não estão barradas. E na terceira, como é que tá? Entra A, B e o C aqui, ó, ele está barrado. Então, a gente coloca aqui, deixa eu pôr outra cor. A gente coloca o C barrado aqui. O que resulta disso? Deixa eu colocar o parênteses aqui. O que resulta disso? Vai resultar A normal, B normal e o C está barrado. Então, vai sair assim. Esses três termos se somam. Então, o G completo aqui vai ficar A, B e C barrados, mais A, B e C, mais, eu vou escrever aqui embaixo, porque não está cabendo, A vezes B vezes C barrado. Essa é a expressão completa. Bom, esse vídeo está bem mais longo do que eu imaginava que ia ficar, mas eu esqueci de falar uma coisa importante, que eu mencionei no primeiro vídeo. Essa porta aqui, ó, ela tá barrada, né? Esse aqui é um NOT. Uma outra forma de fazer isso aqui, né? Ela tá assim, ó. Tá desse jeito. Certo? Mas ela também pode aparecer da seguinte forma. Você tem lá a porta. E aqui aparece uma outra porta aqui, ó. Então, pode aparecer desse jeito ou pode aparecer desse jeito. São equivalentes. Bom, esse vídeo ficou muito longo, então eu vou parar por aqui. Se for o caso, depois eu explico como que a gente faz os outros dois, mas vai seguir o mesmo princípio. Aqui a coluna do baixo da bateria e do vocal. É a mesma coisinha. Não muda não.